A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, de todo o Brasil. Quem vos sauda nesta manhã, pastor Raimundo Clenir, com a paz do Senhor Jesus, dizendo a todos que vocês são muito bem-vindos em nosso programa A Voz do Pastor, também pela nossa rádio, FM Cristo Vive, a cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Uma ótima segunda-feira para todos, que Deus possa vos abençoar, que vocês todos possam ter um dia maravilhoso diante da presença do nosso Deus, que as bênçãos maravilhosas dos céus, possam estar junto conosco. Meu prazer, a minha alegria é que as famílias sejam abençoadas, que você já se levante pela manhã, que você tenha no decorrer do dia um dia abençoado. Também convidando os nossos irmãos para se cadastrar ali no nosso cadastro que nós temos, nosso WhatsApp, para que possamos orar por você e também por sua família. Nosso número do WhatsApp é 51, da nossa área, 51996907536, para aqueles nossos irmãos que moram no litoral gaúcho do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a nossa associação missionária, do qual fizemos arrecadação de alimentos, roupas, calçados, móveis usados para distribuir gratuitamente para as pessoas mais carentes, Então, se você tiver aí sobrando, aquilo que está sobrando para você, roupas, calçados, nos ligue no nosso número de WhatsApp e nós, com todo prazer, iremos buscar na sua casa, na sua residência ou na sua empresa e iremos distribuir com muito amor e muito carinho para as pessoas que precisam. Às vezes as pessoas trocam de móveis, camas, armários, guarda-roupa, pia, e temos muito pedido, temos levado para várias pessoas, calçados e roupas, às vezes está sobrando para você e precisa. As pessoas precisam, Então, nós vamos em todo o litoral, todo o litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, levar nas próprias casas, nas vilas, nos bairros, atendendo assim esse chamado que o Senhor Jesus Cristo tem nos chamado. É um chamado árduo, mas ele é muito gratificante, porque quando nós vimos os rostos das crianças, das pessoas se alegrando quando elas recebem, alimentos, leite, você que tem aí também, se quiser, de todo o coração, enviar a sua oferta, a sua oferta, de gratidão a Deus. Se você fez um voto de gratidão a Deus, nós compramos leite, compramos bolachinha, compramos material escolar, compramos alimentos, e levamos para as pessoas, em todo o litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, Deus venha vos recompensar e vos abençoar. Vamos então, meus queridos e amados irmãos e amigos, mandar uma mensagem. Vamos falar, adiantar dentro de uma mensagem agora da palavra do Senhor, mandando um abraço ali para Santo Antônio da Patrulha, para o nosso amado pastor Jefferson, também na pessoa da sua pastora Simone. Estivemos ontem ali à tarde fazendo aquela visita abençoada, um cafezinho abençoado, Que Deus possa abençoar aquela família, dar vitória também para o ministério do seu servo do Senhor, E que ele venha se recuperar o mais rápido possível para estar na ativa novamente, fazendo assim a obra do Senhor e ganhando almas. Vamos então para a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 27 do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, do versículo 11 a seguir. Jesus perante Pilatos. Jesus perante Pilatos. Tem momentos na nossa vida, e eu quero falar aqui em alto e bom som, e na direção do amado Espírito Santo. Tem momentos na nossa vida que Deus permite, às vezes, nós nos encontrar diante de alguns problemas, de algumas dificuldades, de algumas provações,
para ver até onde está a nossa fé. Tem momentos de nós falar e também tem momentos de nós se calar. E aqui nós vimos Jesus, o nosso meigo nazareno, sendo levado diante de Pilatos, o governador romano. Nos diz então a Bíblia Sagrada. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Aqui Pilatos fez uma pergunta para Jesus. Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Jesus disse: olha, você que está falando. Eu até agora não disse nada. Eu até agora não estou falando nada. Você que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Tem momentos na nossa vida, meus queridos e amados amigos e irmãos, em que não vale a pena nós responder as perguntas que nos fazem. Por quê? Porque muitas vezes as perguntas elas vêm recheadas de veneno. Muitas vezes as perguntas de acusações que as pessoas nos fazem é simplesmente para ver se nós vamos nos revoltar, se nós vamos nos irar, ou se a nossa resposta será uma resposta, muitas vezes irritante. Que às vezes depende da pergunta que as pessoas nos fazem, elas fazem com um único objetivo: roubar a nossa paz. Então, foi isso que Jesus fez. Ele faz a primeira pergunta, ele dizendo: tu és o rei dos judeus? Jesus diz assim: olha, tu o dizes. O governador, ou você pode dizer para o teu acusador: olha, você que está colocando essas palavras, você que está falando. Precisamos, meus queridos e amados irmãos, usar de sabedoria quando as pessoas nos fazem perguntas ou quando elas nos acusam. E diz aqui no versículo 12: sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. A partir daquele momento em que Jesus fica calado, que Jesus não responde diante das acusações de todos os seus acusadores, chamou a atenção de Pilatos. O governador Pilatos ficou irado, ficou revoltado. Por quê, meus irmãos? Nós não podemos, em muitas ocasiões, nos tornar iguais aos nossos acusadores. Nós temos que pedir a direção de Deus, temos que pedir a sabedoria de Deus, temos que pedir paciência, temos que pedir domínio próprio, para que não venhamos muitas vezes a dar respostas erradas e depois os nossos acusadores pegar as nossas próprias palavras para nos condenar. Então, precisamos pedir sabedoria para Deus, graça para Deus, e muitas vezes tem momentos que nós temos que nos calar. E quando nós vier dar a resposta, temos que colocar uma resposta certa para que não venhamos muitas vezes nos atrapalhar com a nossa própria resposta. Pense bem. Aí diz a Bíblia no versículo 13, perdão. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Você não está ouvindo, Jesus? As pessoas aí na rua estão dizendo que tu és o Cristo. Estão dizendo que tu és o rei dos judeus. E agora tem um monte de pessoas te acusando. E você não responde nada. Entendeu? Versículo 14. Jesus não respondeu nem uma palavra. Isto chamou a atenção
não somente do governador Pilatos, como também de todos os sacerdotes e os anciões que estavam ali. Quer dizer, milhares de pessoas trazendo acusação a um ser humano, que naquele momento Jesus era homem, ele era Deus, filho de Deus, mas também era homem, e ele não tinha defensores, ele não tinha advogado, ele não tinha testemunha junto ali para o defender. Então, somente ele e os seus acusadores. Pense bem, meus queridos e amados irmãos, quando muitas vezes você tem que ficar dependente de Deus, dependente do nosso Pai Celestial, devido a tantas injúrias, a tantos falatórios, a tantas acusações que as pessoas nos fazem. E se Deus está falando desta maneira, é porque tem alguém aí do outro lado que está nos ouvindo, e Deus manda dizer para você, minha irmã, e Deus manda dizer para você, meu irmão, não é hora de responder, não é hora de falar nada, tão somente é hora de se calar. E tem um provérbio, um ditado aí no mundo, muito errado, que as pessoas copiaram do mundo e muitas vezes trouxeram para dentro da igreja. Tá? Dizendo assim, aquele que cala consente. Negativo. Não senhor e não senhora. Não é aquele que cala consente. Aquele que cala é porque ele está dando um tempo, tá? Para que as pessoas que o acusam meditem, pense bem na sua consciência, entendeu? E a pessoa que está sendo acusada, para que ela não se torne igual a elas. Tem pessoa que, se você fala uma palavra, ela já vem com 3 ou 4. Você responde de novo e ela já vem com as pedras na mão. Então era isto que os anciões, os sacerdotes e Pilatos estavam fazendo, este tipo de pergunta para Jesus, para depois dizer mais um monte de coisa. E quando ele se cala, não é que ele está consentindo, porque ele já tinha dito para Pilatos, tu é que estás dizendo que eu sou o rei dos judeus. Meus amados, eles realmente sabiam, mas a colocação das palavras e daquelas perguntas era para ofender tão somente a moral do nosso mestre. Era para rebaixar o nosso mestre, para ver qual a atitude ou que tipo de atitude o nosso mestre responderia. Vamos à frente. Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Viu a atenção chamada? Ele se admirou porque Jesus se calou. Se Jesus responde imediatamente e quer se justificar diante deles, eles viriam com mais alguns tipos de acusação. E ao ele se calar, eles ficaram atônitos, preocupados. Então, há momento na nossa vida que nós não precisamos responder nada, porque quando nós não respondemos, diz a Bíblia, que o Senhor é o nosso justo juiz. Aí ele julga a nossa causa. Quando nós queremos nos justificar, quando nós queremos nos livrar de alguma acusação diante dos homens, nós fizemos o quê? Usamos a nossa carne e a nossa sabedoria e não deixamos a sabedoria de Deus fazer parte da nossa vida. Aí nós não pegamos aquela palavra que o Senhor diz, que o próprio Jesus disse para os seus discípulos. Olha, vocês serão levados diante dos reis
e diante dos governadores. E ali, não se preocupe, porque o vosso Pai Celestial colocará a palavra nas vossas bocas. Quando nós queremos usar os nossos próprios argumentos, por certo, além de nós não dar a resposta adequada, além de nós não nos justificar adequadamente, Deus não poderá nos livrar. Mas quando nós entregamos tudo para o Senhor e pedimos a sua graça e pedimos a sua misericórdia, por certo, o nosso justo juiz, ele irá pelejar por nós. Aí diz a Bíblia Sagrada, olha o que o povo faz. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, vou dar uma saidinha dentro desse texto e já volto para poder complementar esta palavra. Nós vimos lá no livro de 1 Samuel, né, que eram os juízes que reinavam naquela época. E o povo, e sempre o povo errou nas suas escolhas. Muitas e muitas vezes o povo errou nas suas escolhas. E nós vimos a Bíblia Sagrada dizer que o povo chega até Samuel, que era escolhido de Deus, um juiz de Deus, que governava então o povo daquela época. E as outras nações tinham os seus reis. Eles chegam até Samuel e dizem, olha, nós queremos andar como as outras nações. Nós não queremos mais um juiz, quer dizer, um homem de Deus. Nós queremos um rei igual às outras nações. O povo. Foi o povo que escolheu. E aqui nós vamos ver, diante de Pilatos está Jesus e os sacerdotes e os anciões estão ali para o acusarem. E está na mão de Pilatos para soltar um delinquente, um bandido, soltar um preso, Barrabás, que estava preso por cometer delito, era um assassino, era um bandido. E Jesus estava sendo levado ali com uma acusação, porque o povo dizia que ele era o rei dos judeus, como de fato ele era o rei. Ele era o Senhor Jesus. Preste bem atenção. Diz a Bíblia Sagrada, lá em Samuel, que Samuel, o homem de Deus, foi fazer o quê? Foi orar a Deus. Foi falar com Deus e dizer, Senhor, o povo agora faz uma reunião, eles vêm até mim e eles não me querem mais. Eles também não te querem mais como o chefe deles, como alguém que dirige essa nação. Samuel ora a Deus e até parece que eu vejo que Samuel esperava uma resposta de Deus, dizendo, não, Samuel, esse povo está errado. Foi eu que te escolhi e te coloquei. E como o povo insistiu, Deus disse, Samuel, não te preocupa, faz a vontade do povo. Eles querem um rei, só tem uma coisa que eu vou te dizer, Samuel. Este rei que eles estão escolhendo será um rei perverso, um rei que irá cobrar altos impostos deles, um rei que pegará os seus filhos para levar para o seu exército, para ser soldado de guerra, e eles vão ter muitas lutas. Mas foi eles que escolheram, não foi eu que escolhi. Você parou para pensar como as pessoas fazem as suas escolhas erradas sem consultar a Deus? Samuel consultou exatamente a Deus. E Deus achou por bem
porque ele é soberano e a soberania faz o que lhe apraz? Não tem problema, Samuel. É o que eles querem, esse rei? Deixa, não tem problema. Então Samuel ungiu a Saul e foi um governo terrível. Foi tirado e rejeitado do governo, né, o rei Saul, porque começou a consultar necromantes, cartomantes, espíritos malignos. Trouxe então as pessoas à ruína naquela terra. Foi um rei ruim, carrasco, cobrou altos impostos, mas foi o povo que escolheu. Tem coisas que muitas vezes Deus permite as pessoas escolherem para mostrar para aquelas pessoas que as suas escolhas são erradas. Mas foi ela que escolheu. Porque se Deus diz um não e não deixa escolher, e não deixa cumprir a vontade do povo, eles vão dizer, esse Deus é muito ruim. Ele não nos deu liberdade da escolha. É um Deus que nós somos obrigados a servir do jeito que Ele quer. É um Deus que nos impõe e coloca diante de nós para nos governar aquele que Ele quer. Então Deus permitiu, negou a oração do seu servo, fiel, Samuel, criado ali, né, dentro da casa do Senhor. Deu ouvido àquele povo para que o povo viesse a sofrer para aprender. E é isto que está acontecendo com a nossa nação brasileira. O povo, por falta de conhecimento das coisas de Deus, passa então a sofrer. Mas eu não vou falar da parte política aqui, porque não é aquilo que Deus tem me chamado. Nós vamos então para o capítulo 27, versículo 16 de Mateus, que nos diz assim: cada cidade, cada estado tem as suas escolhas, tem os seus atos, tá? Tem os seus costumes. E aqui diz a Bíblia Sagrada no versículo 16, naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido. Perdão, vou voltar no versículo 15 para completar. Eu estava no capítulo 14, vou voltar para o versículo 15. Ora, por ocasião da festa, era um costume, tá, daquele povo, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Por isso que eu estou voltando atrás aqui, para mostrar para vocês que foi o povo. Tinha um costume, naquela época, que o povo determinava. O povo determinava. Pela festa, pelaquela ocasião, soltaram um preso. Viu? Era um costume deles. Tá? Eles costumavam, tá, soltar um preso, conforme eles quisessem. Quem escolhia era o povo, não era o governador. E naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, me diz uma coisa, quem era a autoridade máxima? Quem era a autoridade máxima? Não era o governador? Era. Mas ele perguntou para quem? Para o povo. O povo tinha sido dilibriado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelos romanos e por todos. Eles queriam era ver o mal de Jesus. Jesus fazia o bem, mas eles queriam fazer o mal. Eram religiosos, mas não colocavam em prática
o segundo mandamento, e não é que eles não soubessem os 10 mandamentos. Amar o próximo, segundo a si mesmo, era o segundo mandamento. Mas eles estavam ali odiando ao próximo. Quem era o próximo naquele exato momento? Era o Senhor Jesus, que estava diante de Pilatos. Mas induzidos pelos sacerdotes, induzido pelos anciões, ali está posto diante de Pilatos o governador, sem advogado, sem testemunhas, o nosso meigo Nazareno. E eles tinham por costume naquela época a soltar um preso. E hoje não está sendo diferente. Os bandidos, os assaltantes, os traficantes estão sendo soltos. E os justos estão sendo presos. Aí diz a Bíblia Sagrada: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Quem vocês querem que eu solte? A Barrabás, o assaltante, o bandido, o assassino, o cruel, ou Jesus, chamado o Cristo? Preste bem atenção nesta pergunta. Tem muitas pessoas que com suas atitudes, eles estão automaticamente crucificando a Jesus. Eles conhecem os mandamentos, eles conhecem o caminho da verdade, mas eles adentram pelos seus próprios interesses. Aqui nós vimos diante do próprio Pilatos essa situação, pois ele conhecia, ele sabia quem era o bandido e ele sabia também quem era Jesus. Preste bem atenção nesta palavra no versículo 18. Porque sabia, acabei de dizer, Pilatos sabia que por inveja o tinham entregado. Então, Jesus estava sendo posto diante de Pilatos, diante do governador, não porque ele tivesse cometido pecado, não porque ele estivesse agindo fora da lei, mas tão somente por inveja. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas que se levantam contra ti, tem pessoas que falam mal de ti, tem pessoas que querem te condenar, tão somente por inveja. Você não fez nada de errado. Você se pergunta para dentro de ti mesmo: Deus, aonde é que eu errei? Deus, eu tenho procurado andar reta, eu tenho procurado andar sincera, eu tenho procurado andar na tua presença, mas parece que quanto mais eu procuro andar certo ou certa, mais acusações vêm sobre a minha pessoa. Parece que quanto mais eu quero te buscar e ser fiel a ti, mais acusações vêm sobre a minha vida. Te preocupa não. Isto é o verdadeiro sinal de que você está no caminho certo. Isto é o sinal da verdade em que você está no caminho certo. Acabei de falar para vocês, acabei de dizer para todos vocês que eles entregaram Jesus Cristo ali, os sacerdotes, os anciões, diante de Pilatos, tão somente, diz a Bíblia, por inveja. Por que esta inveja, você me pergunta, pastor, mas por que tanta inveja? Sabe por quê? Porque ele andava pelos becos, andava pelos valados, andava pelo meio da sociedade pobre, carente, curando, libertando, salvando, perdoando, ressuscitando os menos favorecidos
e menos protegidos por aquela sociedade. Aonde Jesus andava, arrastava grandes multidões de pessoas vulneráveis, pessoas que ainda não conheciam a Deus de verdade. Jesus ali multiplicou pão, Jesus ali transformou água em vinho, Jesus ali multiplicou peixe, Jesus ali curou cego, Jesus curou aleijados, Jesus libertou cativos, e isso trazia uma grande indignação para a sociedade daquela época. Então, você acha que o diabo irá cruzar os braços vendo que você está fazendo a obra de Deus, está falando da palavra de Deus, está dando testemunho das coisas de Deus, e o diabo, ele vai ficar quieto? Ele vai usar os seus adeptos, até religiosos ou religiosas. E aqui o diabo estava usando os sacerdotes da época, os anciões da época, para levantar falso testemunho contra a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, enviado tão somente à terra para libertar os cativos e trazer perdão à humanidade daquela época. Eu volto ao versículo 18, para que você possa entender e meditar o porquê muitas vezes o justo sofre. Porque muitas vezes nós sofremos. Diz aqui a Bíblia, porque sabia, a Bíblia diz assim, porque Pilatos sabia. Porque sabia que por inveja os tinham entregado. Então, os anciões, os sacerdotes, os religiosos, muitas vezes, eles trazem acusações. Às vezes os teus inimigos, os teus adversários, te trazem acusações infundadas, que não têm fundamento, mas para te acusar por um único motivo: inveja. Inveja por causa da tua vida, inveja por causa da tua sinceridade, inveja por causa da tua honestidade. E no versículo 19, diz assim: estando ele no tribunal, Pilatos, estando ele no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolva com este justo. O meu esposo, governador Pilatos, veja como Deus não deixa nada às escondidas. Deus não deixa nada às escondidas. Usa a própria mulher de Pilatos para ter um sonho de noite, ficar perturbada, e vai lá e diz para ele: olha, diz ela, estando ele no tribunal, neste momento de julgamento, a sua mulher mandou dizer-lhe, mandou um recado para ele: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Deus permite a mulher de Pilatos ter um sonho aterrorizante sobre acusações contra Jesus. Então, Pilatos estava ali, ouvindo da sua própria mulher algo que o tinha o incomodado, e fazendo um pedido. O homem, quando é duro de coração, a pessoa quando é dura de coração, ela não volta atrás. Pois esse governador não aceitou o conselho da sua esposa. E ela disse: olha, não te envolvas. E ainda chamou Jesus de justo. Então, ela também conhecia as atitudes de Jesus. Porque jamais uma pessoa vai dar um testemunho como este que ela deu, dizendo que ele era justo, se ela não estivesse acompanhando as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção, que a própria esposa, a mulher de Pilatos, diz assim, tá? Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo,
porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. A mulher mandou dizer, mas dá uma olhadinha aqui. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer quem? A Jesus. Preste muita atenção nesta palavra, que é de doer o coração de cada um de nós. Os próprios sacerdotes do templo, aqueles que se diziam servir a Deus, aqueles que comandavam o templo, a sinagoga, o persuadiam o povo. E diziam para o povo, nós temos que crucificar este homem. Nós temos que crucificar este homem. Nós temos que crucificar este homem e nós temos que soltar a Barrabás. Você presta bem atenção. Um bandido e um justo. Um bandido e um justo. Um bandido e um justo. Quem você escolheria? Não é isto que está acontecendo nos dias atuais com o nosso Brasil? Descondenam um bandido e prendem um justo, que está indo adorar a Deus, que está indo glorificar a Deus. Quem errou? Me dê a resposta. O povo. O povo. Naquela época o povo errou e o povo continua errando. Por quê? Fora da direção de Deus e não consulta a Deus. Vamos à frente. Versículo 17. Tá? Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem vocês querem que eu solte? Tá? Então, preste bem atenção, essa pergunta é tremenda. A quem você quer que solte? Um bandido? E você quer prender Jesus? Quer acusar a Jesus? Amados, no versículo 20 diz assim, ó. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiam. O que é persuadir? Tentar induzir alguém ao erro. Persuadir é você lançar palavras para tentar convencer uma outra pessoa de que aquilo que elas estão falando está certo e que a pessoa possa mudar de atitude e não fazer o que ela quer e tão simplesmente aquilo que elas querem. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse a Barrabás e fizesse morrer Jesus. Pela segunda vez, versículo 21, de novo, perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Governador na mão do povo. Quando nós temos um governo que não tem posição, quando nós temos lideranças que não têm posição, que quer agradar o povo, vai tudo por água abaixo. Eles fazem totalmente ao contrário da vontade de Deus. E nesta manhã, na direção do Espírito Santo de Deus, Deus manda perguntar para você que está me ouvindo. Você está soltando preso e condenando o justo? É isso que Deus tem nos ensinado? Se a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus de justiça,
Ele não é injusto, ele não é infiel. A Bíblia chega a dizer que mesmo que nós sejamos infiel, o nosso Deus permanece fiel. Vamos à frente. No versículo 21 eu volto. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: a Barrabás. Preste bem atenção. Nós queremos que solte o bandido. Nós queremos ver o bandido solto. Pela primeira vez na história, nós vimos isso acontecer. O bandido solto e aquele com falsas acusações sendo condenado à morte. Meu irmão, minha irmã, foi por mim e foi por você esse ato que ele passou. Sabe por quê? Porque nós éramos um Barrabás. Quem estava preso pelas correntes satânicas era nós. Quem merecia morrer era nós. Quem estava condenado à morte era nós. Mas ele veio sem pecado e se entregou. Ele foi condenado à morte por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Foi nós mesmos que condenamos a ele. Por quê? Porque nós é que éramos para morrer. E diz a Bíblia aqui, tá? Que eles pediram para soltar Barrabás. A segunda vez que Pilatos faz a pergunta, tá? E no versículo 22, respondeu-lhes Pilatos: que farei então? O que eu vou fazer de Jesus? O governador ficou sem saída, meus irmãos. O governador sabia que ele era justo. O governador não tinha acusação para o acusar. Mas quando um líder ou uma liderança não tem capacidade, autoridade e deixa o povo por inveja, por ciúme, fazer o que quer, o mundo, o país, a casa, a nação, a igreja, vai tudo por água abaixo. Essa palavra é uma palavra de ordem. Que tipo de decisão nós vamos tomar? Que tipo de decisão nós estamos tomando? Tem muitas pessoas que estão mesmo dentro da igreja condenando ao Senhor Jesus Cristo, porque não tem atitude, porque não tem gratidão por aquilo com que ele fez, e ainda continua fazendo. E aí disse Pilatos, replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? O que eu faço desse homem? Ele poderia determinar uma ordem, meus irmãos, porque ele sabia que Jesus era justo. Quando os homens são covardes e não têm autoridade, o povo leva o Estado, o Brasil, o mundo, as nações ao precipício, ao colapso. Se deixar o povo com seus corações ingratos, com seus corações perversos, eles levam toda a sociedade para o inferno. Temos que tomar posição. Temos que ser ousados diante da palavra do Senhor. E aí Pilatos se viu numa espreita, fugiu-lhe os argumentos, foi covarde, que se chama bem essa palavra, ele foi covarde. O que você... Mas ele fez isso, sabe para quê, irmão? Irmãos e amados? Porque ele queria o quê? O aplauso do povo. Ele queria fazer a vontade do povo. E quando nós quiser fazer a vontade do povo, estamos indo por água abaixo.
o nosso ministério vai por água abaixo. Quando nós não usamos de autoridade, quando não temos a verdade diante de nós, a mentira prevalece. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? O que eles responderam? O que eles disseram? Seja crucificado. Seja crucificado, responderam todos. Aí Pilatos, de novo, querendo se fazer, tá? Querendo se justificar, diz assim no versículo 23, que mal fez ele. Gente, nação brasileira, a pergunta é esta: que mal fez este? Deus está perguntando para essa nação e para o povo. E eles estão dizendo: crucifica Jesus novamente. Se ele voltar aqui, nós vamos crucificar novamente. Porque a inveja dos religiosos querem novamente crucificar o nosso mestre. Pilatos ficou em uma sinuca. Que mal fez ele? Pergunta para o povo. Sabedor de que Jesus não tinha feito mal. Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos por acusações do povo por inveja, mas Jesus não tinha cometido nenhum delito contra a lei. A Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei e a lei estava sendo cumprida nele. Que mal fez ele? Perguntou-lhe Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais: seja crucificado. Ah, é? Vocês pararam para pensar como ainda tem muitas pessoas querendo crucificar a Jesus? Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, que o seu argumento não adiantava, não tinha base nem fundamento, e lhe faltava coragem, atitude, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, virou um tumulto. Olha a palavra. Eu quero encerrar o programa, mas não consigo. Quero encerrar essa mensagem, mas não consigo. O povo mandando condenar um justo e soltar um presidiário, um assassino. O povo dos dias em que estamos vivendo, muitos estão crucificando a Cristo. Muitos estão crucificando o meigo nazareno por suas atitudes, por suas decisões errôneas, para fazer a vontade do homem. Para agradar Pilatos e para que Pilatos viesse. Político é assim mesmo, irmão. O político Pilatos, porque ele era governador, ele queria fazer a vontade do povo para continuar no governo. É assim que o político faz. Eles tentam fazer a vontade do povo e agradar o povo para se manter no cargo. E era isso que Pilatos estava pensando. Quando um político ou quando uma autoridade não tem capacidade mental e moral, pois se Pilatos não teve a capacidade de ouvir a sua própria esposa, que disse: essa noite eu tive um sonho, fiquei perturbada por causa da vida deste homem, ele não deu crédito. A pessoa obstinada de coração, ela perde a noção. Ela perde a noção. Ela fica cega espiritual. Que Deus venha te dar graça. Que Deus venha te dar misericórdia na tua vida, ter de misericórdia. Preste bem atenção o porquê que esta terra, o porquê que o povo está sofrendo até hoje, porque eles pediram a própria maldição. Preste bem atenção. Eu leio de novo e já vou orar. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, como se isso bastasse. Lavar as mãos, para tentar não se contaminar.
mas o coração e a alma já estavam contaminados. Tá? Lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Mais uma vez, Pilatos aqui se condena a si mesmo. No dia do juízo final, não terá como escapar. Pilatos estará diante do nosso meigo nazareno, o nosso Jesus, e ele será juiz. E ele vai dizer: tu te lembra, Pilatos, daquele dia? Quando eu estava de pé diante de ti, e os anciões me acusavam? Tu te lembra, Pilatos, que eu estava ali inocente, e tu confessou com a tua própria boca que eu era inocente? Tu te lembra, Pilatos, que a tua esposa mandou dizer para ti que ela teve um sonho perturbador comigo? Te lembra, Pilatos? Me lembro, Jesus. E o que tu fizeste, Pilatos? Eu atendi o povo. Então, Pilatos, tu disse com a tua própria boca, lavas a tua mão e disse que tu estaria livre do sangue de um inocente. Tu confessou com a tua própria boca com que eu era inocente e eu sou inocente. Mas hoje nós estamos, Pilatos, frente a frente, eu e tu. E não sou eu que vou te julgar. Você alto já se condenou, porque tu dissestes que eu era inocente. E tu preferiu ouvir o povo e não ouvir a minha voz. Tu preferiste ouvir o povo daquela época, Pilatos, e tu não ouviu a minha voz. Tu confessaste com a tua própria boca, tá, que eu era inocente. Olha aqui, ó. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás e, após haver açoitado a Jesus... Ué, ele disse que era justo, porque foi açoitar Jesus? Depois de confirmar que ele era justo e que não tinha pecado e que estava livre do sangue inocente, ainda foi açoitar e mandou açoitar Jesus e entregou para o crucificar. Ficamos por aqui. Vamos orar. Dói na minha alma, dói no meu coração, e eu sei, meu querido amado irmão Luiz Correia, nossa missionária Márcia, nossa irmã Sandra Meregali e demais irmãos que nos acompanham. Tem lideranças nos dias de hoje que não têm hombridade para fazer as coisas certas e deixa que o povo venha julgar. O inocente está sendo preso, o inocente está sendo disciplinado e os covardes, os adúlteros, os ladrões, os assassinos estão sendo soltos. As ruas estão cheias de homens corruptos, enquanto os pobres, aqueles pobre material, mas rico espiritual, sofrendo para fazer a obra do Senhor, pagando um alto preço para ganhar alma, estão sendo injuriados, difamados por esses tipos de sacerdotes que estão nesses últimos dias, em busca de título, em busca de fama. Mas eu não quero fama e eu não quero título. Eu só quero uma coisa: que o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Paizinho querido, eu chego na Tua presença. Quero Te agradecer por esta palavra, Senhor. Quero Te agradecer, meu querido e amado Deus, pelo Teu grande amor, pela Tua infinita misericórdia que tem tido para com a minha vida, e pela coragem do nosso meigo nazareno, nosso Senhor Jesus Cristo, de ser levado diante de um tribunal, Senhor, e ser julgado sem defesa. Ser condenado à morte, Senhor, por Pilatos, pelos sacerdotes e por todos os religiosos daquela época. Entregando assim sem reserva a sua vida por amor das nossas almas. Paizinho querido e amado, obrigado por todos que nos ouviram, que nos assistiram na nossa live.
Que esta palavra, Senhor, venha as encorajar, que eles não venham negar o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que possamos seguir em frente nesta caminhada de fé, mesmo que tenhamos que ser levados diante de tribunais, nós não vamos negar o teu nome. Querido e amado Deus, tomas conta da nossa nação brasileira. E o Senhor jamais terá o pecador por inocente. Jamais o Senhor deixará a injustiça passar por cima da justiça. Olha para a nossa nação brasileira, esta é a minha oração a cada dia que passa. Faça justiça, meu Deus. Que os verdadeiros acusadores serão penalizados por aquilo que cometeram. Senhor, eles pediram que o sangue deles caísse, que o sangue inocente daquele homem, Jesus, caísse sobre a vida deles. Eles pediram maldição. E por isso essa terra se tornou maldita, porque os homens escolheram errado. E quando fizemos nossas escolhas erradas, jamais o certo prevalecerá. Deus é um Deus justo e irá julgar a nossa causa com retidão. Fiquem todos com Deus, Deus os abençoe, Deus os dê graça, tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus. E se ele não voltar, até amanhã, às 9 horas, com mais um programa A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.